Que bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Graças a Deus, Pensando à Frente é a série que estamos desenvolvendo na quinta-feira e hoje vamos pensar à frente no evangelismo e missões. Vamos falar juntos, pensando à frente no evangelismo e missões. Você decorou? Pensando à frente no evangelismo e missões. Uma igreja saudável enxerga o mundo de forma ampla, total, integral, completa. Ela enxerga as suas próprias necessidades como o corpo vivo de Cristo, as supre e avança para suprir os outros que ainda não têm a salvação, que já temos, que já gozamos em Cristo. Nossa igreja trabalhará o ano de 2019 focada na visão, na missão e valores do reino, com a finalidade de trazê-la para o centro do coração de Deus, sua existência como agência do reino e sua vivência como comunidade de fé. Somos agência do reino de Deus para proclamação, mas à medida que as pessoas entram no reino de Deus e começam a viver no meio da igreja, ali ele começa a desenvolver seus dons espirituais, ele é treinado, ele é capacitado, ele descobre em que lugar do corpo ele é inserido ou será inserido, e então ele se prepara para novamente voltar e proclamar lá fora, lá no mundo, em trevas, sobre a salvação por meio do evangelho. No último encontro, pensamos à frente no discipulado, relativo ao desenvolvimento macro da igreja local, com os estudos bíblicos dinâmicos, aqueles que nos levam a agir e não apenas a adquirir mais conhecimento. Resumindo, quem aprende deve praticar. Você pode repetir isso comigo? Quem aprende deve praticar. Quem aprende um caminho, ele não se esquece mais, a menos que tenha uma amnésia, ele vai fazer sempre o mesmo caminho. Feliz é aquele que, além de conhecer um caminho, conhece 2, 3, 4, 5 alternativas, não é? É isso que a gente aprende lá no curso para dirigir. Você deve conhecer o caminho que te leva àquele lugar, mas também deve conhecer rotas alternativas. Só que, em se tratando de evangelho de Cristo, só há um caminho. Não tem rota alternativa. Ou você está ajuntando com ele, ou você está espalhando. Não tem uma outra possibilidade. Hoje estaremos pensando à frente no evangelismo e missões. Vamos olhar para o maior missionário bíblico, Paulo, e aprender o que se espera daqueles que estão trazendo o reino de Deus para a terra. Você sabia que quando você fala de Jesus, quando você começa a fazer coisas em nome de Jesus, você está trazendo a vontade de Deus à terra? Quando começamos a falar do evangelho de Jesus, nós não estamos falando de coisas desta vida, nós estamos falando de coisas futuras, de coisas eternas, de coisas que jorram a alegria do nosso coração. Atos capítulo 14, versos 21 e 22, servirá então de base para o que vamos ensinar hoje a partir de evangelismo e missões. O texto nos diz o seguinte: eles, numa referência a Paulo e Barnabé, pregaram as boas novas naquela cidade. Aquela cidade era Derbe, e fizeram muitos discípulos. Repita comigo: e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, vamos juntos, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para o campo missionário,
Atos capítulo 13, versos 1 a 3. Chegaram às cidades de Icônio e por causa da perseguição foram a Listra e Derbe, que eram cidades licaônicas. Atos capítulo 14, versos 5 a 7 nos diz o seguinte: formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram, repitam comigo, continuaram a pregar as boas novas. O discípulo maduro não desiste diante das adversidades. O discípulo maduro tem o seu foco concentrado, a sua direção de vida, a sua razão de existir, e ele não arreda pé de fazer aquilo para o qual ele foi levantado por Deus, anunciar a palavra. Não importa o que vem contra ele, não importa o que se levanta contra ele, ele está firme porque ele sabe que tem uma missão, e essa missão é a sua razão de existir. A missão é a razão de estarmos aqui, a razão de estarmos falando de Jesus, anunciando o Evangelho. Nós que estamos em Cristo e que somos uma nova criatura, precisamos compreender que se Jesus nos chamou, Ele não nos chamou apenas para sair das trevas para a maravilhosa luz, mas na luz que agora estamos, proclamarmos o Evangelho da salvação. Não é isso que está escrito? Eu tirei vocês das trevas, conduzi para o reino da luz, para que vocês possam proclamar as grandezas daquele que te tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja é ponto de partida e não de chegada. Quem vem à igreja e começa a conhecer de Jesus e entrega o coração a Jesus, está aceitando a missão dele também. Você recebe a salvação de Jesus, mas o pacote é completo. Nós precisamos entender que temos uma missão nesta terra, e esta missão é a nossa razão de existir. Vamos destacar então as características de um discípulo. Em primeiro lugar, ele ouve o Espírito Santo. Discípulo de Jesus ouve o Espírito Santo. Ouvir é igual a atender aquilo que o Espírito Santo lhe está ordenando. A obediência ao Espírito Santo levará o discípulo a lugares e situações das quais, se fosse dado a ele a opção de escolha, certamente ele iria em outra direção. Mas como ele está no Espírito, então ele é guiado pelo Espírito. Atos capítulo 14, verso 22, a parte B, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não é água com açúcar, tem dor, tem sofrimento, tem cruz. Jesus não nos enganou, Ele não mentiu. Aquele que quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, vem e segue-me. Agora, quem faz assim, já tem a coroa garantida lá. Quem faz assim, nesse curtíssimo espaço de tempo, tem garantida a eternidade de glória, de alegria, de prazer, que ninguém tira mais. O fato de estar fazendo a vontade de Deus não garante a ausência de oposição, levantes ou perseguições. Muito pelo contrário, já temos ensinado isso em algumas outras mensagens. A diferença está em sentirmos o Espírito Santo conosco todos os dias de nossa jornada de obediência ao reino de Deus. Ouvir o Espírito Santo, atender ao Espírito Santo, garante a presença de Jesus conosco todos os dias. Foi o que ele disse em Mateus 28, a parte B do verso 20:
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode repetir isso comigo? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A mensagem da Bíblia diz o seguinte: e eu estarei com vocês todos os dias, enquanto vocês estiverem cumprindo a missão. É no cumprimento da missão que você vê sinais, maravilhas, prodígios, curas. É lá no front, é lá no... Já viu história de missionário? Aquelas que você escuta e você não acredita? Mas quem é missionário, que está lá no front, Jesus e a fidelidade dele o alcança. E ele tem experiências que eu e você que estamos na superfície jamais experimentaremos. Nós já temos alguns testemunhos lindos. Na hora certa vocês vão ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo na nossa cidade, por meio dos líderes de célula, nas células. Deus está fazendo coisas grandiosas, coisas lindas. Por quê? Porque está trabalhando na obra. Quem trabalha na obra tem a garantia de que ele vai do lado. Ele vai estar sempre ao lado. Em segundo lugar, o discípulo de Jesus não perde o foco. Não perde. Mesmo com as dificuldades e armadilhas do diabo, ele segue olhando para a sua missão e chamado, e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram para Atália, de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Não importa o que eles passaram ou deixaram de passar, o importante era que eles cumprissem a missão. Paulo, mais tarde, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer: olha, não me importo muito com a minha vida, eu não tenho muito a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que me foi dado pelo Senhor. Eu e você temos uma missão, eu e você temos um ministério, eu e você, Deus espera de cada um cristão que se levante com a bandeira do cristianismo, com a bandeira do evangelho. Não é só pastor, não é só diácono, não é só professor de escola bíblica dominical, mas todos nós. O discípulo de Jesus compartilha os feitos do Senhor. Notem, Atos 14, 27 e 28. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Paulo tinha tudo para chegar lá e dizer o seguinte: olha, fomos apedrejados, fomos açoitados, passamos maus bocados, passamos por debaixo de uma cerca, o negócio ficou feio para a nossa vida, mas ele não relatou nada disso, porque ele estava mais interessado em o que Deus estava fazendo por meio deles na vida das outras pessoas. Uma igreja, quando ela começa a falar das maravilhas que Deus está fazendo e das maravilhas que Ele fez, esta igreja começa naturalmente a experimentar o novo de Deus, o vinho novo de Deus, porque agora as páginas da Bíblia saltam de lá e vêm nos agraciar hoje, porque o mesmo Deus de lá é Deus de cá e Deus de lá. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele não muda. As experiências que você vê na Bíblia podem acontecer hoje também. Mas saiba que todos aqueles homens que tiveram profundas e lindas experiências com Deus não estavam sentados num banco da praça, ou não estavam sentados numa sinagoga, ou não estavam participando de um culto religioso. Eles estavam cumprindo a missão. Eles estavam cumprindo uma missão. Deus fez
e faz muitas maravilhas por meio de homens e mulheres que estão mergulhados na missão. Mas para que a alegria seja completa, é necessário falar, dar testemunho das coisas que Ele faz por meio de homens simples e de natureza semelhante aos demais. Quando declaramos os feitos do Senhor na Bíblia, estamos sendo fiéis à palavra. Mas quando falamos dos feitos do Senhor em nós, hoje e por meio de nós, nosso testemunho ganha peso dobrado. Porque as pessoas do século 21 não estão muito interessadas no que fez Daniel, no que fez Sadraque, Mesaque e Abednego, no que fez Paulo, no que fez Silas. Ele quer ver você. O que é que você tem para dizer do Jesus que está dentro de você? Aonde está a sua fé? Aonde está o seu apego à palavra? É se eu e você podemos trazer à luz a palavra. O mundo quer ver você. O que você está dizendo? O que você está compartilhando? O que você está falando? A igreja que está atenta, ela compartilha, porque ela sabe que para isso ela foi chamada, para ser uma propagadora do Evangelho. Ela trabalha para dentro, ela supre as necessidades, ela treina, ela equipa, mas ela está olhando para fora, para a proclamação. Pensando à frente no evangelismo e missões, a nossa igreja para 2019, tome nota: ouvir o Espírito Santo. Igreja que não ouve o Espírito Santo é guiada por homens, por desejos, por vontades, por caprichos. Mas igreja para 2019 tem que aprender a ouvir o Espírito Santo, porque Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Se olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós então não vamos tropeçar em pedra nenhuma. Não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para a missão que Ele nos deixou, a missão que Ele nos outorgou. Ouvir o Espírito Santo, janeiro e fevereiro de 2017, em oração, até que Deus nos aponte o local onde iniciaremos uma semana com você. Uma semana com você. Janeiro e fevereiro. Igreja orando. Igreja orando. Porque se não orarmos, a gente vai para onde Deus não mandou ir. A gente faz o que Deus não mandou fazer. A gente inventa uma agenda da igreja para fazer um monte de coisa, menos o que o Espírito Santo quer que de fato aconteça. Porque nós tomamos a rédea. Porque nós queremos dizer ao Espírito Santo o que vamos fazer, quando na verdade Ele é que deve dirigir a agenda da igreja e não nós. Então, para trazermos o pensamento, o sentimento do céu para nós entendermos o que Ele quer, precisamos orar. Não há outra direção, é a oração. Janeiro e fevereiro em oração. Observem Atos 13, 1-4. Agora eu leio o texto citado anteriormente. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Não era pouca coisa não. Profetas, gente com dom de profecia e mestres na palavra. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Vamos juntos? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo,
desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, guiados e orientados pelo Espírito Santo. Enquanto adoravam e jejuavam e buscavam ao Senhor, Deus veio e deu a direção para dois deles, a saber, Saulo e Barnabé. A agenda de Deus é o que queremos para a nossa igreja, mais uma vez, no próximo ano. Uma semana com você é nossa proposta de evangelismo, bairro por bairro, após ou pós 52 dias, nos 52 bairros que encerramos ontem. Ontem, fomos a São José do Embaçaí e encerramos a visita aos 52 bairros da nossa cidade. Assim nós vencemos a primeira etapa, conhecemos bairros lindos, alguns bairros ricos, mas outros bairros pobres, outros bairros carentes e outros extremamente carentes, sobretudo e principalmente da palavra de Deus. Bairros que tivemos que entrar e bairros que nem pudemos entrar aonde gostaríamos de ir, porque já está dominado pelo tráfico. Bairro que nós tivemos que nos abaixar em alguns lugares para que as pessoas que estão dominando a área não nos vissem. E eu vi aí missionários da nossa igreja corajosos. Tem gente corajosa aqui, que entrou nos lugares que só revestido do poder de Deus e com muita coragem no Espírito Santo para subir, para entrar. É ou não é? Mas nós cumprimos esta primeira etapa. A segunda etapa, a partir de março, em nome de Jesus e querendo Deus, é passarmos uma semana, de terça a sexta, fazendo todo o apanhado. Agora sim, na primeira etapa não fizemos isso, mas nessa segunda etapa nós vamos chamar as pessoas. E vão nos confundir com um outro grupo também, que faz essas coisas. E talvez dessa vez venha uma pedrada, um palavrão, uma coisa que você não quer ouvir. Mas o que nos importa é levar a mensagem para a nossa cidade. Não há nada mais importante do que a missão. A missão deve nos consumir. A missão é a coisa mais importante. Uma semana no bairro com os missionários e voluntários. O evangelismo e censo será de terça a sexta. No sábado estaremos realizando uma grande concentração na praça central do bairro ou no point local. Acontecerá uma vez em cada mês a partir de março. A logística para levarmos a PIBAN aos bairros no final da semana proposto será organizada com o máximo de antecedência para que todos tomem parte na alegria de alcançar pessoas para Jesus. A gente faz missões nacionais, a gente faz missões mundiais, a gente investe para a glória de Deus em muitas frentes missionárias, mas nós temos a nossa cidade para alcançar e nós vamos alcançar em nome de Jesus. Após esta semana no bairro, seguirão as seguintes etapas: contato e visita na semana seguinte aos convertidos, viabilizar os grupos de estudo bíblico, consolidar as decisões, batizar e ensinar, discipular cada pessoa, levá-la ao amadurecimento em Cristo, treinar estes para que se tornem líderes de célula no local onde eles vão se converter, multiplicação das células no bairro, no futuro, terreno em local estratégico, construção de mais uma primeira igreja batista na cidade. Aleluia! Para isso que Deus nos chamou. Para isso que Ele nos tirou lá de Salvador para cá. Para isso que Ele te chamou. Não foi para outra coisa. A gente é que inventa um monte de coisa. Aí não tem tempo para fazer o que Ele nos mandou fazer. E quando a gente chama, está cansado. Ou então tem outras coisas
mas Deus fará a obra por meio de uma igreja que está atenta e suscetível ao agir de Deus na cidade. Leia comigo, Hebreus 6:3. E isto faremos, se Deus o permitir. Só que ele disse o seguinte: tudo quanto vocês me pedirem em meu nome, eu vou fazer. Sabe para quem que ele está dizendo isso? Para quem está cumprindo a missão. Pastor, então quem está cumprindo a missão pode pedir um carro do ano? Não, o carro do ano você tem que trabalhar. Iate, casa, marido, esposa. Não, isso tudo você tem que orar a Deus e ir buscar. Agora, quando você estiver fazendo a obra de Deus, saiba que você é o embaixador dele e tem a autoridade dele na terra. Isso não é palavra minha, foi ele quem disse isso. Vocês vão receber poder, para quê? Para ser testemunhas. Vocês vão receber poder, não é para vir para a igreja quinta-feira à noite, não é para vir para a igreja domingo de manhã. Poder que eu e você recebemos é para anunciar. Por que devemos estar aqui na quinta-feira? Para receber a palavra, para ouvir o que Deus está falando à igreja, para ouvir que direção o Espírito Santo está soprando para nós, para ser encorajado, para dizer assim: pastor, estamos juntos, e a gente vai junto. O segredo do sucesso está em ouvir o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse isso: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pensando à frente no evangelismo e missões para 2019, foco na missão, Atos 14:21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram o quê? Fizeram o quê? Muitos discípulos. Pregaram o evangelho e fizeram discípulos. Uma coisa está ligada, atrelada à outra, e uma sem a outra fica incompleta a missão. Não é ganhar gente para Jesus, é ganhar e discipular. É ganhar e gerar nele a nova vida que ele quer viver em Cristo. As pessoas precisam de exemplo, as pessoas precisam de uma direção, e é você quem vai dar a direção às pessoas. Não é pastor apenas, não é diácono apenas, é você adolescente, é você jovem, é você adulto, é você ancião, é você que acha que já fez a curva. Não fez não, você está vivo, ainda tem gente para ser discipulada por você. Olhando para a palavra de Deus e desejando ser fiel em tudo, nossa igreja está desenvolvendo a seguinte compreensão acerca de sua missão, visão e valores. Missão, visão e valores são pressupostos indispensáveis à construção da cultura organizacional de toda e qualquer empresa. Em nosso caso especial, a Igreja de Jesus, que está em Maricá. Missão é a razão de existir de uma organização, ou seja, o porquê de ela ter sido criada. Na prática, seu propósito de existir é o que no dia a dia dá verdadeiro sentido ao trabalho da equipe e guia suas ações nesta direção. Nossa missão é obedecer ao ID e fazer discípulos de Jesus. Não foi o pastor Cândido que escolheu isso. Foi Jesus quem ordenou estas coisas. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não fui eu, não foi esta igreja, foi Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A visão mostra onde a empresa quer chegar
e traz seus objetivos de longo prazo, é também o que orienta suas ações e aspirações para o futuro. No caso de uma empresa, a visão motiva os colaboradores e líderes a irem além e ajudar a empresa a conquistar grandes realizações, e estas devem ter metas palpáveis e realistas. No caso da missão que nos foi dada por Deus, nossa visão está alicerçada em treinar e equipar cada discípulo a se tornar mais semelhante a Jesus, inclusive em sua missão. Sermos semelhantes a Ele. Nós não somos mais nossos. Nós pertencemos a alguém que nos comprou, que nos lavou, que nos redimiu, que nos curou. Nós não somos mais de nós mesmos. Enquanto você pensar que a sua vida é sua e você faz dela o que quiser, você ainda não está pronto para ser um discípulo de Jesus. João 14, 12 a 14, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Vamos juntos agora. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem, vamos juntos? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em São José encontramos uma pessoa que está sofrendo, e na mesma hora nós dissemos: olha, nós temos uma célula aqui em São José. E ela disse: eu sei onde é, eu conheço a pessoa dessa família, que eu citei a pessoa. E uma pessoa que participa da célula disse assim: olha, não é crente ainda a pessoa? Vem, porque é coisa muito boa. Uma das nossas missionárias já começou a tratar dela pelo telefone, e ficou 1 hora com ela no telefone ontem. Hoje vai ficar mais 1 hora, 1h30. Mas ela está cumprindo a missão. Deus vai recompensar? Com certeza. Deus vai abençoar a vida dela? Com certeza absoluta. Há pessoas sofrendo e precisam de pessoas que estão totalmente conectadas a Jesus e não a elas mesmas. Porque só pessoas conectadas a Jesus, ligadas a Jesus, vão entender este tempo na nossa igreja e vão abraçar aquilo que já deveríamos abraçar há 102 anos nesta cidade. Nossos valores representam as crenças e comportamentos que a organização acredita, defende, prega e valoriza, sua motivação para ser o que é e fazer o que faz. Aqui na PIBAN, nossos valores são moldados pelo caráter e estilo de vida cristãos. Amar, vamos juntos? Está aí? Amar, anunciar, cuidar, lapidar e multiplicar. Só as mulheres. Amar, anunciar, cuidar, lapidar e multiplicar. Mulheres, vocês podem falar mais bonito. Não é possível. Mulheres, vamos lá, bem forte. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo, você já cumpriu toda a lei. Então está resumido: amar o próximo, já cumpriu toda a lei. E quem ama, adora. Quem ama, serve. Quem ama, se prostra. Quem ama, chora na presença do Senhor. E eu não estou falando de chorar aqui na igreja, não. Falando de chorar em casa, porta fechada, e você lá o adora, e você lá o busca, e você lá sente a presença dele. Aí você chega aqui diferente. Aí aqui tudo fica tem mais sentido para você. E aqui também você pode ouvir com clareza a vontade do Senhor. Anunciar é proclamar, é fazer missões. Cuidar tem a ver com comunhão, acolhimento. Lapidar tem a ver com o discipulado, o cuidado, a preparação. E aí ele está pronto para multiplicar aquilo para o qual ele foi chamado. Estes conceitos compreendidos e bem executados tornam-se como o ar que respiramos.
O princípio de missão, visão e valores estão presentes em todas as ações dos discípulos na PIBAM e no passado e hoje também. Tudo aquilo que a instituição acredita, defende, deseja e prega é diretamente pautado por este trio poderoso. Por isso, estes conceitos não devem ser apenas para fixar nas paredes da igreja ou colocar em seus materiais de divulgação. Na realidade, deve usar este importante tripé que representa a essência do negócio da igreja. Qual é o negócio da igreja? Pessoas. Pelo menos da nossa igreja, nosso negócio aqui é pessoas, é gente, é glorificar a Deus e edificar pessoas. Com as estratégias, com oração e com muita dedicação, nós vamos avançar continuamente no reino de Deus. Então vamos recapitular aí visão, missão e valores da nossa igreja. Dá para colocar aí, Fábio? Visão, missão e valores, vamos juntos? Treinar e equipar cada discípulo a se tornar mais semelhante a Jesus Cristo, inclusive em sua missão. Obedecer ao ide e fazer discípulos de Jesus. Valores: amar, anunciar, cuidar, lapidar e multiplicar. Pensando à frente no evangelismo e missões para a nossa igreja em 2019, para encerrar, compartilhe os feitos do Senhor. Quem ouve o Espírito Santo não perde o foco e compartilha em qualquer circunstância. Já viu crente no hospital? Crente doente, crente enfermo, na cama. Ele olha para o lado, tem outro moribundo lá, que não é crente. E ele, lá na sua doença, está aconselhando, ajudando, encorajando a outra pessoa que está passando pela mesma situação dele. A diferença é que ele tem Jesus e o outro não tem. Quem tem Jesus passa pela prova dando glória a Deus, segundo o hino, né? Segundo o cântico. E é verdade, queridos, o crente tem uma maneira diferente de sofrer. A gente não abandona o nosso mestre porque a gente está sofrendo. A gente não abandona o nosso mestre porque o desemprego bateu a porta. A gente não abandona a Jesus porque alguma coisa não deu certo. Não. Nós compartilhamos os feitos do Senhor, nós não perdemos o foco, nós nos mantemos firmes no evangelismo e missões. Observem o texto. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso hoje? Ele tem poder, irmãos. Ele não está no passado, Ele está nos nossos dias. E Ele tem desejo de manifestar a sua glória às pessoas. Quanta coisa boa Deus fez a você, e você não compartilha às pessoas as coisas grandes que Deus tem feito na sua vida. Quantas coisas boas você tem vencido e você não dá a glória a Deus, e você não coloca Deus em primeiro lugar, e você celebra, e você dá festa, e você faz um monte de coisa, menos falar para uma pessoa da sua convivência: olha, eu venci porque Jesus foi comigo, eu venci porque a igreja orou, eu venci porque eu tenho um Deus que vai comigo. Eu perdi, mas não estou triste não, porque eu sei que o melhor de Deus para a minha vida foi que eu não recebesse o que eu estava querendo tanto. E as pessoas vão entrando em parafuso com a sua vida, porque nada tira de você o desejo de compartilhar a sua fé em Jesus.
Quem está atento, compartilha os grandes feitos do Senhor, sejam eles da Bíblia, sejam eles da sua vida. E Deus quer usar a sua vida. Você já experimentou pensar em quem você era e o que você é hoje, e montar o seu testemunho? E quando você pedir a alguém, não é, a atenção, não comece pela Bíblia não, comece falando do que Jesus fez na sua vida. Lembre-se de quem você era, onde você estava. As pessoas precisam ouvir de Jesus, e você é a maior testemunha que Deus pode ter para salvar uma outra pessoa. Comece por você. Igreja que não acredita nos grandes feitos que Deus pode realizar, restará a ela manter seus dias e horários do encontro da semana, menos experimentar as coisas grandes e ocultas que não sabemos. Dê seu testemunho pessoal, agora, hoje, a seu amigo, a seu vizinho. Dê seu testemunho pessoal das coisas que Deus tem realizado por meio da sua vida, na sua vida e apesar da sua vida. Ouvi o testemunho de vocês que o pastor Moadir foi evangelizando, né, Marcos? Né, Rose? Quando eles chegarem no céu, eles vão dizer assim: Senhor, muito obrigado por enviar o chato do Moadir. Porque é assim que o crente é, até que a pessoa se converta. O Marcos está fazendo assim para mim, ó. Mas o Moadir, todo dia, palavra, testemunho. Um belo dia de madrugada, eles pararam no sinal, e eles falando: Moadir, vai embora, você vai parar aqui no Rio, madrugada, passa direto no sinal. Pastor Moadir: não, o sinal está fechado, quando o sinal abrir eu vou. Hoje eles estão aqui. Talvez sejam mais Caxias do que Moadir hoje. Quantas pessoas vão agradecer a Deus por você existir? Pense nisso. Quantas pessoas entrarão no céu porque você teve coragem de contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida? Alegre-se com tudo que Deus fez na sua vida, e você vai ganhar muita gente para Jesus, porque se tem uma Bíblia que o mundo lê, é a nossa vida. A nossa vida é um livro aberto. Ouça o Espírito, foque na missão e compartilhe os grandes feitos de Deus. Amém e amém. Pensando à frente no evangelismo e missões para 2019.